História. Vive Cacique Maracanã. A resistência no coração do futebol no Rio. Meu nome ecoa como o de um estádio, mas minha luta é maior que qualquer jogo. Eu sou o Cacique Maracanã e guardo no coração do Rio uma memória que luta para não ser esquecida. Entre prédios e avenidas, há um casarão em ruínas, um espaço que resiste ao tempo e ao abandono dos governadores e prefeitos. É o território onde nossa voz se ergue contra o silêncio da história dos povos indígenas no Rio de Janeiro. Por favor, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho e vamos ao vídeo. Antes das torcidas dos clubes, antes das avenidas, esta terra era dos Tupinambás. Aqui havia rios, aldeias, danças, rituais. O nome Maracanã não nasceu do futebol, mas do canto de um pássaro. O Maracanã Guaçu. O papagaio barulhento que voava aos bandos. Séculos se passaram. E sobre nossas memórias ergueram-se muros, igrejas, fábricas, até o maior estádio do mundo. Mas nossa presença nunca desapareceu. Ela estava aqui, escondida nas paredes de um casarão antigo, esperando o momento de renascer. O casarão foi erguido no século XIX. Um palacete imponente em estilo neoclássico. Décadas depois tornou-se sede do Museu do Índio, criado por Darcy Ribeiro em 1953. Foi o primeiro museu do Brasil dedicado exclusivamente às culturas indígenas. Mas o tempo é cruel com aquilo que a cidade prefere destruir da memória. Após os anos 70, o museu foi transferido, e o casarão ficou vazio, condenado ao abandono. Suas paredes racharam, seus vitrais quebraram. Mas ainda assim ficou de pé esperando a volta de seus verdadeiros guardiões. Foi no ano de 2006 que nossas vozes voltaram a ecoar entre aquelas paredes. Eu, junto de parentes de diferentes povos Guarani, Pataxó, Tupinambá, Fulniô e outros, ocupamos o casarão abandonado. Ali criamos a Aldeia Maracanã, um espaço de cultura, memória e resistência indígena. Fizemos do prédio nossa casa e nosso templo. Rituais sagrados são realizados no mesmo lugar onde antes a história tentava nos esconder. Ensinaram-nos que o Rio de Janeiro é apenas futebol e carnaval. Mas ali mostramos que o Rio também é indígena. Em 2013, quando o governo decidiu reformar o Maracanã para a Copa do Mundo, quiseram apagar o casarão da nossa memória. As máquinas chegaram, os tratores cercaram o terreno e a ordem era demolir e desocupar. Mas nós resistimos, erguendo nossas vozes contra o barulho das máquinas, enfrentamento policial, violência, ordem de despejo e muita coragem. O carioca viu que no coração da cidade do Rio havia índios e uma história de lutas dos povos indígenas. O apoio da mídia internacional e da maior parte do povo carioca ajudou a não deixar nos calar. E resistimos no casarão em ruínas. Ele continua de pé, marcado pelas feridas do tempo e das disputas, sem apoio das prefeituras e governos. Hoje, a Aldeia Maracanã é mais do que um espaço físico. É um símbolo. É a prova de que não podem apagar nossa história com decretos ou escavadeiras. Nós seguimos ensinando, dançando, rezando e lembrando que esta terra foi indígena antes de ser cidade. Eu, Cacique Maracanã, carrego o compromisso de manter viva essa chama, porque a luta não é só pelo passado, mas pelo futuro de um povo que luta para ver seus filhos e netos caminhando livres e orgulhosos de sua identidade. O estádio pode lotar com milhares de torcidas em festa, mas o verdadeiro grito que ecoa no Maracanã é mais antigo, mais profundo e eterno. Enquanto o casarão resistir, nossa memória também resistirá. Eu sou o Cacique Maracanã, e esta é a história da minha luta, da minha aldeia e da resistência de todos os povos indígenas no coração do Rio de Janeiro. A história do prédio histórico onde funcionava o Museu do Índio foi construído pelo Duque de Saxe em 1862 e doado em 1910 ao Serviço de Proteção aos Índios, órgão estatal comandado pelo Marechal Rondon, quando de sua criação, em 1910. O objetivo é que o espaço fosse uma área de preservação da cultura indígena brasileira. Inicialmente, o prédio abrigou a sede do órgão federal, e posteriormente, entre 1953 e 1977, abrigou o Museu do Índio, criado por Darcy Ribeiro. Após essa data, o museu foi transferido para Botafogo, e o prédio ficou abandonado. Seria ótimo se esse espaço fosse o Museu dos Povos Indígenas, e que as pessoas pudessem entrar e conhecer a vida e rituais indígenas. Deveria ser valorizado, e traria muitos turistas que visitam o Maracanã para a Aldeia Maracanã.